continuidade ao estudo da revista Batalha Espiritual, que é estudo da revista bíblica da Escola Dominical. Hoje continuo dando a lição 7, que é Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitude. Então hoje vamos estar falando sobre o tópico 2, que é a tentação de Jesus. Então vamos lá, mas antes de mais nada, vamos dar início com a nossa oração, para que Deus venha nos abençoar e abrir os nossos ouvidos e que a gente possa estar sensível à voz de Deus para aprender mais uma vez. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais uma vez estar em tua presença. Que o Senhor Jesus continue tomando a nossa vida em tuas mãos. Faça, meu Pai, a sua vontade, o seu querer. Obrigado por a noite de sono, obrigado pela sua proteção. Obrigado já pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor vai nos fazer, nos proteger, nos guiar, que o Senhor esteja sempre à frente no nosso caminho, nos guiando e nos mostrando aonde devemos ir e onde devemos não ir. Nos guia, meu Pai, debaixo de suas mãos poderosas e fortes. Não permita que a gente se desvie para a direita nem para a esquerda, muito menos queremos voltar para trás. Mesmo com as adversidades, que a gente venha seguir sempre em sua direção. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Quero deixar aqui já essa lição e falar a todos vocês que entrarem, pode deixar o seu pedido, que depois eu leio as mensagens e farei a oração para vocês. Então coloque aqui, vamos começar hoje com o estudo, com o tópico 2, que é a tentação de Jesus. 1.1 dessa lição vai começar assim: a tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história. Depois do batismo por João Batista no Rio Jordão, era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8, enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. 1.1 Levada ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio, para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés e Elias. O termo deserto, nessa passagem, não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentação, mas a concordância entre muitos estudiosos de que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou o seu ministério. A tradição posterior indica o Monte da Quaresma, a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja no século VI. Então vamos lá. Aqui nós vamos ver que Jesus, após o seu batismo, ele é levado ao deserto e lá, pelo Espírito Santo, lá ele jejua durante 40 dias e 40 noites. Lá ele sofre a tentação do diabo. O diabo faz para ele várias propostas, mas ele não aceita nenhuma delas. O ponto 1 dessa lição. Essa semana eu tive batismo na minha igreja e durante todo o mês de setembro eu vim dando para ele aula falando sobre o que era batismo e falei sobre essa tentação no deserto. Jesus, ele andou aqui na terra 100% homem e 100% Deus. Mas nessa tentação, hora alguma, ele usou o seu poder divino. A única coisa que Jesus usou foi a palavra de Deus. E é na palavra que nós podemos vencer as tentações do inimigo. O diabo, ele vai botar o prato na nossa mesa, mas a gente come se quiser. Então é no deserto que a gente vê que a gente se prepara. Aquele deserto que Jesus estava, provavelmente, era um deserto, como aqui a lição falou, um lugar da Judéia que não tinha povo, não tinha pessoas que morassem ali, provavelmente naquele monte.
Hoje, quando o crente é levado no deserto, não quer dizer que Deus está nos levando num lugar vazio como levou Jesus, que o Espírito Santo vai nos levar num lugar vazio como levou Jesus. São as tribulações, são as lutas, mas quando a gente para de olhar para as tribulações, para as lutas e para tentações, e a gente olha para a cruz, que significa o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para Cristo, a gente se acalma. Porque todos nós passamos por deserto. E é no deserto que são forjados as pessoas de valores. É forjado grandes líderes. Uma espada, para ser pronta, ela tem que passar no fogo. Você não tem como só fazer aquilo. Você, hoje em dia, de repente, o que faz? Pega o material, derrete, bota lá, faz, e depois ela passa ainda pelo fogo de novo para ir acertando aquilo ali, tirando as imperfeições. Então, quando você entende que você está passando no deserto, mas não para o seu mal, mas sim para um aprendizado, você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque é no deserto que a gente ouve a voz do Senhor sem interrupções. O que acontece? Algumas pessoas hoje sobem no monte para orar, para buscar ao Senhor. Mas por quê? Porque eles sobem, porque eles procuram um lugar com pouca gente para orar. Apesar que hoje em dia nos montes tem muita gente que ora alto. Acaba às vezes atrapalhando a outra pessoa ali. Mas amém. Mas então se você não quer subir no monte, faça como Jesus falou. Entre para o seu quarto, feche a porta. E ore ao Senhor, ore ao Pai. É dessa forma que nós vencemos e aprendemos no deserto. Uma vez um rapaz falou assim, nós temos que glorificar as lutas que passam na nossa vida. Opa, calma aí. Eu não tenho que agradecer por luta. Eu tenho que agradecer pelo aprendizado que eu aprendi no meio das lutas. Isso sim. Porque a luta é ruim. As lutas, as adversidades que acontecem, não vai nos levar a lugar nenhum. Por quê? Porque dói, machuca. Se eu agradecer pelas adversidades, eu vou ficar achando que tudo quanto é luta é bom. Não. Eu tenho que agradecer pelo aprendizado que eu aprendi durante as adversidades, durante as lutas que aconteceram. Porque se eu só agradecer pela luta, eu vou continuar passando luta, e não vou aprender. Aquele que não passa a prova, ele repete. Se você está na escola, o professor aplica uma prova, você não tira nota baixa, o que você tem que fazer? A prova de novo. Então, quando você passar por uma luta, por uma prova, passe ela. Não deixe de aprender não, porque senão você vai ter que vai ter que passar por ela de novo. Porque se você não aprendeu na primeira, vai ter que aprender em algum momento você vai ter que aprender. Ou então vai ser reprovado para o resto da vida. Sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado, de 40 dias. Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja. Lucas afirma que Jesus, naquele dia, não comeu coisa alguma. E terminado eles teve fome. Lucas 4:2. O verbo grego nesteou, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Então Jesus aqui, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ele se abstiu, ele se distanciou de qualquer alimento. E até hoje, narrativa provada, só existiu mais 2. Elias e Moisés. Ah, mas Daniel também jejuou. Não, mas calma aí. Daniel jejuou de uma outra forma. O jejum de Daniel, ele se alimentou. Mas o que ele se abstiu foi da comida do rei.
Ele não quis comer aquelas comidas que eram oferecidas a deuses, mas ele se alimentou somente de legume. Foi diferente, porque existe o jejum total, que ele não come nada, como foi no caso de Jesus, de Moisés e de Elias. Ah, mas hoje se eu quiser fazer um jejum assim, amém. Se você aguentar. Mas não pense que é de um dia para o outro que Moisés e Elias começaram esse jejum, não. Eles começaram de pouquinho em pouquinho. Creio eu que assim. Porque senão vai, às vezes, fazer igual um colega meu, uma vez. Por causa das pessoas falando de jejum, ele trabalhava no sol, pilotando moto, fazendo entrega, foi fazer um jejum, passou no meio da rua, mal no meio da rua. Caiu no meio da rua, quase foi atropelado. Por quê? Porque foi um jejum de tolo. Foi um jejum imprudente. E aí a gente conversou, um rapaz, um presbítero da igreja, conversou com ele, orientou. O jejum não é... O Moisés e Elias ficaram lá, ó. Jesus estava lá, ó, parado no monte. Não estava pegando peso, não estava nada, estava em oração. Ele estava se alimentando daquilo que Deus estava dando para ele. Tanto que ele só sentiu fome, Jesus só sentiu fome depois dos 40 dias. E aí veio a primeira tentação do diabo. Qual é? Se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Entendeu? Então o jejum tem que ser, não pode ser um jejum de tolo. Certa vez eu queria fazer um jejum assim, Deus falou, ó, meu filho, nem faça que eu não vou aceitar. Porque o jejum que você está fazendo é de tolo. É de tolo. E eu não vou realizar o que você quer e também não vou aceitar o seu jejum. Então, tome cuidado. Como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal, e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. O que a gente pode ver aqui? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Imagine uma pessoa ficar 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Jesus ali não se alimentou nem de comida nem de água. Ele não bebeu e nem comeu. Então, humanamente falando, Jesus estava fraco. Com a sua humanidade. Porque lhes faltava o alimento. Nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí o diabo, ele aproveitou aquela fraqueza humana, tentar provocar a Jesus a pecar. E é isso que o diabo faz na nossa vida. Ele, quando a gente está mais fraco, é quando ele entra com tudo para tentar nos fazer pecar. É isso que ele faz. E se a gente não estiver vigilante, nós pecamos. Porque é o que eu falei. O diabo, ele bota na tua mesa um prato de comida, mas ele não te obriga a comer. Mas imagina você com fome e o diabo bota o teu prato preferido na tua frente. Aquele cheirinho, aquela comida formosa, bonita. Como que você ficaria? Você resistiria, como Jesus resistiu? Ou você cairia dentro daquela comida? É isso que nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele tenta isso todos os dias. O inimigo, ele nos tenta todos os dias. Jesus ali foi diretamente, o diabo veio e falou com ele, diretamente. Já conosco, muitas das vezes, é através de uma visão, é através de algo que fala em nosso ouvido. É dessa forma, o diabo tem várias formas de se apresentar na nossa vida. Ele tem várias formas, vários jeitos.
Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que estar sempre preparado. Porque no final, quando Jesus resistiu toda aquela tentação, Deus o alimentou. Vieram os anjos e o alimentaram. E é dessa forma, resista à tentação, porque Deus vai te alimentar no final. A sua vitória está garantida. Somente creia. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, da aula de hoje. Amanhã estarei aqui para, mais uma vez, estar dando término dessa lição. Que a gente venha, o tópico de amanhã é a tríplice tentação, e que a gente venha continuar hoje meditando nessa palavra, e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de nós. Que agora estarei orando, fazendo a oração final, e que o Senhor Jesus venha falar com cada um de nós ainda nessa manhã. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, faça a sua vontade, seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue tomando a nossa vida em tuas mãos. Nos guia, meu Pai, o caminho que devemos tomar, é o que te pedimos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado por todos vocês que assistiram a live e que ainda vão assistir nas redes sociais. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.